Boa tarde. Então eu vou continuar em mais um episódio dessa série sobre indexicalismo. E no episódio anterior foi sobre referência direta, que é um tema que nesses dias eu estou bastante envolvido. Eu falei um pouco sobre indexicais e falei um pouco sobre esse percurso em direção a uma ideia de que a intencionalidade está em toda parte. Isso é uma consequência da ideia de que a gente refere diretamente, portanto, num procedimento demonstrativo demonstrativo sem intermediações, a indexicais, a estruturas deíticas. Então, o deítico estaria, portanto, essa ideia que eu estava ensaiando, o deítico estaria na estrutura da expressão linguística, na estrutura da sua relação com o mundo e na estrutura, portanto, de tudo aquilo que organiza o apontar, o denotar, o referir. Essa ideia de que a intencionalidade está no mundo é uma ideia que não aparece no livro, é uma ideia que eu estou trabalhando agora, e ela tem uma relação bastante evidente com a ideia de perceptualismo, do jeito que eu estava apresentando em Whitehead, no episódio sobre Whitehead, que acho que foi o quinto. E lá, então, por que é essa relação? Né? Ou seja, o perceptualismo é a ideia de que as coisas são, digamos assim, são percebidas e percebem, né? Tudo. Né? Então, ser é ser percebido e perceber. Mas a intencionalidade aparece da seguinte maneira: o conteúdo da experiência perceptual, ele tipicamente uma coisa intencional. Né? Quando você é um panperceptualista, você diz que tudo é conteúdo da experiência perceptual. Se tudo é conteúdo da experiência perceptual, já num atalho, você tira que tudo é intencional. Tudo tem essa propriedade de carregar a intencionalidade de ser sobre alguma coisa. E é justamente nesse episódio de hoje, é justamente o que eu vou tentar abordar, a percepção. Ou seja, tem um capítulo do livro que é sobre a percepção, sobre a sensibilidade, e o que é a sensibilidade nesse contexto, uma sensibilidade situada. Né? E aí a gente vai ver, eu procuro lidar com algumas ideias da relação dos conceitos com a nossa experiência. Então, ou seja, como a experiência perceptual, ela, em certo sentido, afeta os conceitos. E a imagem que eu uso ali é a imagem da hospitalidade. Uma imagem que eu não sei se eu vou entrar em detalhes, mas a ideia central é pensar na experiência perceptual em termos da relação entre conceitos e intuições. Intuições são aquilo que, digamos, a sensibilidade nos dá, e conceitos é aquilo que a gente entende por meio dessa sensibilidade. Então é como se a gente tivesse conceitos e esses conceitos interagissem com as intuições que vêm. As intuições que vêm são intuições que viriam de fora, numa primeira imagem, digamos, um pouco empirista da coisa. Então essas intuições, elas vêm e elas estão desconectadas dos conceitos, mas esse conteúdo ele é recebido pelos conceitos. E essa ideia de recepção é a ideia que ecoa com a terminologia também favorita de Kant, além da terminologia de conceitos e intuições, que é a terminologia da receptividade, que se contrasta com a espontaneidade. Então a receptividade é justamente aquilo que a sensibilidade nos oferece. Agora, qual é a natureza dessa receptividade? Que é, em parte, a questão.
a questão, em certo sentido, a ideia mesma de que intuições e conceitos são, Kant diria, cegas, né? Depois, mais tarde, num certo momento da trajetória do pensamento dele, um filósofo que aparece bastante nessa trajetória, que é o Martal, vai dizer que intuições e conceitos são mudas, né? Ou seja, elas não falam nada, não é que elas não conseguem ver nada, é que elas não conseguem falar nada. Né? De qualquer jeito, elas são, digamos, insuficientes para produzir um juízo acerca do mundo, conhecimento empírico. O conhecimento empírico precisa de intuições, portanto, com conceitos. Essa seria a tese aqui nessa vizinhança de Kant. Então, a ideia, a crítica aqui ao empirismo é, grosso modo, a ideia de que o empirismo supõe essas intuições puras, as intuições sem conceitos, essa receptividade desprovida de conceitos, que nós, pelo menos nós, não podemos fazer. Nós estamos, portanto, presos, digamos assim, aqui vem um ponto importante, é que nós estamos presos à correlação. Presos à correlação significa dizer que a gente a gente só consegue perceber a nossa correlação com as coisas. Por quê? Porque a nossa percepção está necessariamente mediada por conceitos. Ou seja, a espontaneidade não deixa a receptividade em paz. A gente não consegue ter uma receptividade à prova de espontaneidade. É como se os conceitos tivessem que estar presentes para que a gente pudesse descobrir que as coisas, digamos, são assim e assim, ou seja, dessa maneira, conduzir o processo de investigação do mundo empírico, investigação em direção à produção de um conhecimento por meio da experiência perceptual. Então, o conceito, ele é aquilo que, vamos dizer assim, recebe a experiência, a gente pode dizer. Então, a palavra receptividade, em contraste com a espontaneidade, pode ser pensada em analogia com a ideia de hospitalidade. Então, a gente pode dizer que o conceito ele tem uma relação de hospitalidade com a intuição sensível, portanto, com a experiência perceptual. Então, essa relação de hospitalidade, ela envolve, e eu não vou explorar tanto aqui isso, nesse momento, mas exploro um pouco mais no livro, ou seja, essa ideia de hospitalidade, hostilidade, ou seja, hospitalidade e hostilidade, elas são bastante próximas, né? Assim, Moos estudou isso com uma certa genialidade, mostrando na dádiva, no ensaio sobre a dádiva, como é que a hospitalidade leva a hostilidade, pode levar a hostilidade pode levar a hospitalidade. Derrida trabalhou isso no seu curso Hospitalidade e Hostilidade, no final dos anos 90. Enfim, mas isso um pouco mostra como é que há uma relação entre essas duas coisas que nos interessa aqui. Ou seja, o conceito ele hospeda a intuição, ele pode hospedar a intuição e pode entrar em fricção com a intuição. Essa fricção é justamente o que é muito importante, porque a experiência, em certo sentido, ela pode, em certo sentido, colocar em xeque os conceitos. Né? E, ao mesmo tempo, o tema da hospitalidade abre a possibilidade de uma integração completa que faz com que o hóspede desapareça, porque o hóspede é completamente assimilado por aquilo que o hospeda, digamos assim, pelo anfitrião ou hospedeiro, né? E fica, portanto, incorporado, fagocitado pelo hospedeiro. Então, portanto, a intuição fica capturada pelo conceito. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse, isso é uma coisa que está no livro, explorado um pouco mais, mas como se a gente estivesse vendo uma relação aqui quase como que um apelo, um pedido da intuição. Levar a sério a intuição, a intuição que bate na porta do conceito, a intuição que bate na porta de um esquema conceitual, é uma que diz assim: você pode me incorporar em algum conceito, mas eu te peço que não faça isso. Um pouco como um rosto para Levinas faz um pedido, faz um apelo. Então a intuição aparece, ela se manifesta através desse apelo de eis aqui alguma coisa que vem do grande fora, e eu acho que essa, bom, terminando, eis alguma coisa que vem do grande fora,
e que pede, de alguma maneira, para ser preservada enquanto enquanto veredito do grande fora. A observação do McDowell, que é muito importante e que eu gostaria de endossar, é a observação de que o grão de verdade que tem no empirismo, apesar de todas as críticas kantianas e tal, é justamente a ideia de que a experiência tem que ser capaz de funcionar como tribunal. Ou seja, a experiência tem que ser capaz de dar vereditos. Significa o quê? Que a fricção tem que ser de fato verdadeira, tem que ser uma fricção a mais real possível. Porque senão um pouco a experiência se torna, digamos, uma espécie de mascarada. A experiência tem que ser capaz de trazer alguma coisa de novo, digamos, de novo, de singular, que em potência coloca em xeque o conceito, que portanto julga o conceito. Isso tem que ser possível de ser feito. Então a experiência ela é como um hóspede que de alguma maneira perturba, interrompe, transforma o esquema conceitual. Isso tem que ser capaz de ser feito. Ou seja, a experiência tem que funcionar de alguma maneira como tribunal. Em epistemologias em que isso não tem lugar, parece que alguma injustiça com respeito à experiência está sendo cometida. E, diga-se de passagem, em certo sentido, a trajetória do McDowell, depois do Mente e Mundo, que é um texto que ficou bastante famoso nos anos 90, foram os John Locke Lectures de 91, e que apareceram em livro, acho que em 94 e tal. A trajetória dele desde esse momento do Mind and World, que é um momento, digamos, sei lá, marcante, até a sua posição atual, ela é um pouco conduzida pela tentativa de dar mais e mais e mais espaço para a possibilidade da experiência de atuar como uma verdadeira fricção e não permitir que a gente descarte ela logo de cara e considere ela, digamos assim, epistemologicamente irrelevante. E aqui a posição dele fica mais clara, já no Mente e Mundo, inclusive, e depois da transformação dele, que vai seguir mais ou menos até o ano 2009, 2010, um texto chamado Avoid the Bit of the Given, onde ele renova, digamos assim, reelabora essa posição, para falar de um jeito bem claro, muda de ideia, e abandona algumas teses do Mente e Mundo. Essa parada aí esse contraste com o Davidson ajuda muito. Então, basicamente, Davidson é uma pessoa que considera que epistemologicamente a experiência é irrelevante. Então, isso é muito importante. E o temor que McDowell vem a desenvolver é que a posição dele no Mente e Mundo é uma posição próxima demais de Davidson. Isso significa o quê? Que ele acredita que que a experiência pode nos dar itens conceituais, ainda que esses itens conceituais sejam diferentes dos demais itens conceituais, porque são recebidos passivamente. Então a receptividade é um exercício de passividade. Isso é uma coisa que eu já gostaria de questionar daqui a pouco. Mas a experiência é um exercício, a receptividade é um exercício de passividade. Essa é a diferença maior com respeito à espontaneidade. A espontaneidade é ativa, é autônoma, digamos, tem uma autonomia, enquanto que a receptividade tem uma espécie de heteronomia. Mas o conteúdo da recepção ele é um conteúdo completamente conceitual e mais, proposicional. Porque no Mente e Mundo ele tem uma imagem do conteúdo da experiência que é uma imagem tractariana, que a gente diz que significa que vem da imagem do Tractatus do Wittgenstein, segundo o qual, enfim, as proposições são as bases das coisas, os estados de coisa, e não, por exemplo, objetos. Então, você, digamos, a experiência te oferece, te entrega alguma coisa do tipo: a primavera chegou, o inverno chegou. Então é isso, ou seja, é uma proposição que você recebe, é um pensamento completo no sentido mais próximo possível de um pensamento autocontido, no sentido de um pensamento freudiano.
Ou seja, Frege entendia que o pensamento tem que ser um juízo completo. Então a experiência te dá uma coisa dessa. Aí o McDowell, com o tempo, vai começar a entender que tem problema aí, né? Porque essa ideia de que conceitos, de que a experiência tem a mesma estrutura, o conteúdo dela tem a mesma estrutura dos demais juízos, digamos, do entendimento, tem o problema de que fica difícil dizer exatamente aonde que ele se separa de Davidson, porque Davidson vai insistir que na verdade o que a gente tem são crenças. É como se a experiência tivesse a mesma estrutura da crença. E o McDowell se dá conta de que é preciso ter uma noção de experiência que permita que a experiência tenha uma ontologia, se quiser, uma estrutura do seu conteúdo diferente da estrutura das crenças, para que ela possa realmente atuar como genuíno veredito. Aí ele vai introduzir a ideia de Anschauung, que eu não vou entrar nisso, né, mas Anschauung é a palavra alemã que geralmente é traduzida como intuição, mas é a palavra que ele usa a partir de Kant, ou seja, a ideia de que a Anschauung ela é alguma coisa diferente de um juízo na sua estrutura. Não apenas que ela não é um juízo porque ela simplesmente é alguma coisa passiva e não alguma coisa do entendimento, mas ela tem uma estrutura diferente. É preciso você romper. Por que esse rompimento a mais precisa ser feito? Para ele, esse rompimento a mais precisa ser feito simplesmente porque senão você corre risco de estar muito, muito próximo, excessivamente próximo da posição do Davidson, seja uma posição segundo a qual a experiência não tem muita importância epistemológica, tem importância causal, tal, enfim, a percepção, mas isso simplesmente, o que tem importância epistemológica é o nosso procedimento os nossos processos de desenvolvimento de crenças. Então, em certo sentido, ele tenta ser fiel o tempo todo a essa ideia de que a experiência tem que atuar como veredito. A experiência tem que atuar como alguma coisa que vem de fora, eu diria que vem do grande fora e nos afeta. Porque, do contrário, a gente corre o risco, digamos assim, de estar completamente presos, digamos, na correlação. Ou seja, presos na nossa imagem do mundo e jamais sair dela. A experiência tem que ser capaz de me trazer um acontecimento que surpreenda o meu esquema conceitual. Alguma novidade, alguma coisa que o meu esquema conceitual não consegue prever, capturar, projetar. A experiência tem que ser capaz de fazer isso. A fricção tem que ser possível. E essa fricção não pode ser, para levar ela a sério, essa fricção não pode ser simplesmente uma fricção entre crenças, né? Ou entre coisas que têm a estrutura das crenças. Então essa fidelidade a essa ideia é uma coisa que eu endosso. Agora, essa ideia da passividade, eu acho que fica melhor pensada quando você usa a imagem da hospitalidade e da hostilidade. Ou seja, essa ideia de que a intuição toca na porta do conceito e o conceito de alguma maneira faz alguma coisa com ele. O conceito de alguma maneira é uma lida permanente, porque as intuições estão sempre vindo. Né? Essas intuições elas podem ser fáceis de assimilar ou difíceis de assimilar, elas podem ser recalcitrantes, elas podem vir numa estrutura já integrada, como se elas fossem parte do mobiliário e da população do interior da casa. Então, ou seja, como se fosse, aqui você tem diferentes pedidos de hospitalidade que tocam na porta. E esses diferentes pedidos de hospitalidade, eles têm que ser tratados, têm que ser lidados pelos conceitos de alguma maneira. Agora, o que aparece ao lado de toda essa discussão do McDowell, com seus retratores, com aqueles que levam ele a mudar a sua posição, eu estou pensando aqui no Travis, que eu trato um pouco no livro, que é o sujeito que finalmente convence ele de que alguma coisa errada na posição dele com respeito no Mente Mundo. O que está aí em volta é realmente essa ideia de ser fiel também a essa máxima kantiana de que intuições sem conceitos são cegas, intuições sem conceitos não têm um conteúdo suficiente para informar alguma coisa, vamos dizer assim.
que foi desenvolvido de várias maneiras, ou seja, é o começo de uma longa tradição de crítica ao imediato, e que dá origem a muitas coisas na terminologia desse debate, dá origem àquilo que o Sellers diagnosticou como o mito do dado. Né? Ou seja, a crítica que Kant está fazendo é a primeira crítica ao mito do dado. A ideia de que há um dado que prescinde de toda aquisição, alguma coisa que o Sellers diria que seria alguma coisa tipo, você abre os olhos e você vê, você não precisa engajar nenhuma capacidade conceitual, você não precisa engajar nenhuma outra habilidade, você simplesmente abre os olhos e vê, portanto, aí o elemento da passividade, então a intuição seria isso, e seria um dado, porque e aí, justamente, a ideia do mito do dado é que se o dado consegue ter esse papel mitológico, ou seja, intuições sem conceitos, consegue dizer alguma coisa para nós, você consegue romper o bloqueio, digamos, da correlação. Porque você consegue ver para além da correlação, você não precisa da correlação. Essa é, digamos, a promessa do empirismo, é por isso que o empirismo continua sedutor. Né? Bom, enfim. Mas a questão é que, se Kant e Sellers estão certos, o dado é o mito. Significa que a gente não pode se apoiar para construir o nosso conhecimento empírico em intuições desprovidas de conceitos. Bom, beleza. Essa é a ideia. Bom, então o McDowell vai ter que ser fiel a isso e tal. Muito bem. Agora, corta para o panperceptualismo. E a gente vamos fazer esse corte eu espero que seja menos abrupto do que parece à primeira vista. Do panperceptualismo está tudo percebendo. Então a pergunta que a gente pode fazer é uma pergunta que a gente pode, que me parece muito clara num texto recente, mais ou menos recente, do McDowell, que chama Percepção como Capacidade de Conhecimento. E lá ele diz o seguinte, olha, nós que temos conceitos, nós percebemos, você começa a entrar para o perceptualismo, né? Nós que temos conceitos, nós precisamos, para perceber, para ter experiência perceptual, nós precisamos de conceitos. Mas não quer dizer que toda experiência perceptual precisa de conceitos, porque a gente faz isso, se a gente diz isso, a gente vai dizer que, digamos, animais, humanos pré-conceituais ou não conceituais não têm experiência. E isso é um preço que muita gente está disposta a pagar, bom, enfim, provavelmente Descartes, Kant, etc., mas que McDowell não quer pagar. Então ele tem que dizer, existe uma experiência que é conceitualmente informada e uma experiência que não é conceitualmente informada. É muito estranho. Aí, nesse momento você pode se perguntar assim, então isso quer dizer que os animais, por exemplo, têm uma espécie de salvo-conduto para cair no mito do dado, eles têm um salvo-conduto para apelar ao dado, então parece que alguma coisa saiu errada aí. Parece que essa ideia de que intuições e conceitos são cegas, ou mudas, ou essa ideia do mito do dado, ela parece estar tocando, a minha impressão é que ela está tocando no ponto do iceberg de alguma coisa mais profunda, mas que não está sendo expressa diretamente por ela. Porque a questão talvez não seja entre intuições e conceitos. Talvez a questão seja mais, isso seja um exemplo de uma coisa mais geral que a gente pode formular. E como é que a gente pode tentar formular uma coisa dessas? E aí eu chego no panperceptualismo do Whitehead. Whitehead, do Modes of Thought, elabora uma coisa que eu acho interessantíssima, que é o que ele chama de o mito do fato isolado. E ele diz assim, olha, na verdade é impossível conhecer alguma coisa, é impossível conhecer, aprender ou pensar um fato isolado. Qualquer uma dessas atividades requer o que ele chama de articulação ou coordenação. Né? Então, ou que às vezes eu chamo também de modulação ou sintonia. Modulação, melhor que sintonia aqui. Então, ou seja, intuições, para a gente falar bem rapidamente, para dizer logo a que vem tudo isso, intuições sem articulação, coordenação, modulação são cegas, mudas. Elas precisam dessa articulação, porque senão elas não são incorporadas. O que me parece também que não é muito distante da ideia mesmo de hospitalidade, ou seja, você abriga alguém com os recursos que você tem. Você pode abrigar alguém sem esses recursos.
né? Mas esses recursos são as articulações que você faz. Podem ser conceitos? Podem. Se eu for conceitual, se nós tratarmos de perceptores que são agentes perceptores que são conceituais, sim, mas a pessoa não quer dizer que né, toda percepção é conceitual. O que ela precisa é de uma articulação. E aí o Whitehead diz, o fato isolado, ele é incompreensível, ele é inapreensível, ele é ininteligível. Ou seja, você precisa da articulação. A articulação é justamente aquilo que junta uma coisa com a outra, né? Então, se você não tem um conjunto de outros fatos para esse fato isolado impactar, o fato isolado não impacta nada. É como se fosse, como se a gente dissesse quase de um jeito, sei lá, talvez excessivamente simplificador, para você ter hospitalidade você tem que ter uma casa. E a casa é um conjunto de coisas que você pensa, um conjunto de estruturas que foram formuladas, que foram articuladas por meio da sua história de experiência passada, né? Um organismo ele não começa, o White diria, um organismo não começa do nada, um organismo começa com uma articulação de fatos isolados, de fatos não isolados. Então é mais ou menos uma espécie de solidariedade entre as experiências que precisa acontecer, porque senão a experiência não se dá. Essa é a ideia. A experiência precisa dessa articulação entre si, das experiências passadas com as experiências presentes. As experiências presentes elas só têm impacto sobre as experiências, sobre o sujeito capaz de experiência se essa articulação for de alguma maneira mobilizada. Então isso é um elemento muito interessante. Isso pode ser conceitual? Pode. De fato, o conceito modula, articula, coordena aquilo que eu penso quando eu encontro uma intuição. E portanto vai receber a intuição. Eu posso, sem dúvida, pode haver questões. Os conceitos são tipos de moduladores, tipos de articuladores, tipos de coordenadores. Ou seja, o mito do fato isolado é uma espécie de mito, uma espécie de generalização, voo especulativo, se vocês quiserem, do mito dado. Ou seja, tem uma coisa mais geral que o mito dado me diz. O mito dado me diz que não que uma intuição ela só pode ser recebida por meio de quando ela é capaz de fazer um impacto sobre alguma estrutura pré-existente. Então, a percepção é sempre a fricção com o entendimento, com a espontaneidade. Ela é uma heteronomia, na medida em que essa heteronomia articula uma autonomia. Então, é como se o outro fora, batendo a minha porta, só pudesse ser recebido por mim. Eu não posso receber do lado de fora. Eu tenho que receber do lado de dentro, receber na minha casa. Receber na minha casa significa, em certo sentido, tem uma autonomia que é mobilizada pela heteronomia. Ou seja, não é uma imposição. Né? Essa ideia do dado, né? Uma coisa que é dada, dádiva, né? A gente está falando. Né? A dádiva não é uma imposição. Se fosse uma imposição, seria, por exemplo, simplesmente uma relação causal. E o problema, por exemplo, do Martal é que o empirismo nunca distinguiu suficientemente bem a ideia de que a percepção é causal da ideia de que a experiência me traz intuições. Então, isso fica bastante estranho, e enfim, é por isso que ele, por exemplo, critica a posição do Quine numa epistemologia naturalizada, porque ele vai dizer, olha, na verdade, a experiência não é simplesmente um input que entra no sistema. A experiência é alguma coisa diferente, a experiência é alguma coisa que, vamos dizer assim, pede para entrar. E
entende? Porque você pode também rejeitar a experiência, você pode fazer várias coisas com a experiência, e aí vem da sua autonomia, né? É como um pedido que o outro faz, né? Como uma demanda de um outro, que pode ser tratada de várias maneiras, né? A interrupção se dá, digamos, e isso é, digamos, a experiência, a chegada da intuição, mas o que a experiência, o que eu vou fazer com a experiência é uma coisa que depende da minha autonomia. Então, em certo sentido, tem uma fricção entre autonomia e heteronomia, que tem que ter essa fricção. Entende? Essa fricção é a fricção da hospitalidade, eu acho, né? Ou seja, é uma fricção entre aquilo que é espontâneo e aquilo que interrompe a espontaneidade, interrompe a agência. A agência vai responder a isso. A agência não vai... Não existe outra coisa senão uma resposta. E aqui eu falava bastante de metafísica conversacional, a metafísica como uma conversa. A ideia é a seguinte: a percepção é uma conversa. A percepção é uma conversa, digamos, entre intuições e conceitos, ou melhor dizendo, intuições e articuladores, moduladores, coordenadores. Então é essa conversa que vai ser, que é a conversa da hospitalidade. Como é que uma coisa entra, como é que uma coisa é concebida, como é que uma coisa entra, como é que uma coisa se articula com o que já está, como é que um esquema conceitual se modifica por meio de intuições. Então é um pouco essa conversa que acontece, né? Então a intuição não tem a palavra final, mas a espontaneidade também não tem, né? É essa conversa desses polos que acontecem. E aí também é importante pensar que sempre pode aparecer um terceiro, que é mais uma experiência. Aquela experiência que entra em choque com aquela experiência que você está tentando articular. Então você, em certo sentido, é quase como se você tivesse que então fazer justiça a esse terceiro e a esse outro diante de você. Então o exercício de lidar com a experiência perceptual, lidar com a intuição é um exercício de justiça, né? É como se a intuição estivesse pedindo justiça. Tá, beleza, mas eu venho do grande fora e alguma coisa, o que você vai fazer comigo? Mas não é uma imposição, portanto não é uma imagem naturalizada em que simplesmente você tem uma relação causal entre quem vem de fora do seu sistema perceptivo. De alguma maneira você tem um crivo, né, para usar uma palavra que você estava usando um tempo atrás. Você tem um crivo, e esse crivo é justamente aquilo que diz respeito ao exercício da autonomia. Não é um mandato perceptual, é um pedido perceptual, se vocês quiserem, um apelo que requer uma resposta, né? E essa resposta é que pode ser pode ser ter diferentes conteúdos. Agora, então, essa história é a história do encontro perceptual com qualquer outro, né? Eu me pergunto no livro como é que a gente pode pensar na metafísica do outro, como é que é esse outro. E pronto, há algumas coisas que eu ensaio, eu penso um pouco, eu trato um pouco do trabalho da Silvia Benso sobre o rosto das coisas. Talvez as coisas sejam outros porque elas também têm rosto, e para isso ela usa o trabalho do Heidegger sobre a manifestação, sobre como a coisa requer alguma coisa, pensando em como ela resiste a ser um objeto, e algumas outras coisas mais. E finalmente eu decido que o outro, da metafísica dos outros, é o outro da percepção, é o outro percebido, é o outro
que é o conteúdo de uma experiência perceptual. Então é esse outro que esse outro que é o outro que em geral me interrompe, que é o outro com o qual eu começo uma conversa que tem uma simetria, né? Porque afinal de contas todo o meu esquema conceitual é refém, digamos assim, da intuição. Todo o meu esquema articulador, coordenador é refém de uma experiência. A experiência ela pode modificar tudo, ela pode afetar tudo. A vulnerabilidade às coisas é parte da hospitalidade e da hostilidade. Então a gente não é que a gente o outro é, portanto, na sua forma geral, um elemento de fora que bate as portas. E bate as portas por meio da intuição. Então, eu ia até chamar uma parte do livro, acho que até ainda se chama, não me lembro, logo no início de As Portas da Percepção. As portas da percepção são, acho que está isso lá, né? As portas da percepção. As portas da percepção é essa ideia de que, enfim, os sentidos são portas que se abrem e se fecham. Você pode fazer várias coisas com uma intuição que bate a sua porta. É essa a ideia. Né? Então, a percepção, ela é esse exercício geral de hospitalidade no sentido de lida com o outro. A percepção ela não é ela está em toda parte, porque está em toda parte essa relação com o outro. A metafísica dos outros, que envolve uma ubiquidade do outro, envolve a ubiquidade do outro na medida em que a percepção ela é ubíqua, no sentido dessa hospitalidade, desse trânsito, dessa relação com intuições que precisam ser articuladas, com um fora que precisa de alguma maneira ser integrado, e essa integração envolve fricção. Como é que então, sumarizando, a gente consegue dar vazão a essas duas ideias que orientam um pouco o pensamento, por exemplo, de alguém como Matal? A primeira, a ideia de vereditos, a experiência dá vereditos, e segundo, a ideia de que é preciso entender que o dado é um mito. Bom, resumindo, né? Justamente, a percepção ubíqua, ela é uma relação com o de fora. Ela é uma abertura ao horizonte, ao suplemento, ao excesso. Né? Então, a percepção é suplementar. A percepção não complementa aquilo que o meu esquema conceitual me dá. Então, por isso que a experiência pode ser, por exemplo, recalcitrante. Né? A experiência pode derrubar teorias, pode colocar teorias em xeque, pode precisar uma grande transformação num paradigma para que ele possa ser conservado. Tudo isso porque a experiência porque os nossos conceitos são reféns, né? Toda a nossa articulação das coisas é refém desse grande fora. A gente está à margem do grande fora. E é suplementar isso. Ou seja, se fosse complementar a experiência, complementar a experiência que já foi incorporada. Essa experiência é complementar. A experiência que falta para você, por exemplo, a experiência que falta para você comprovar uma teoria. Bom, beleza, a experiência que falta para comprovar essa teoria pode ser complementar, mas ela tem um elemento em que ela pode trazer alguma coisa completamente diferente. Quando ela traz alguma coisa completamente diferente, ela suplementa essa teoria, de alguma maneira. Ou seja, essa teoria vai ter que, de alguma maneira, ser vista como ela não podia ser vista antes. Ela não vai mais poder ser a mesma coisa.
teoria vai passar a ser outra. A teoria se transforma por meio da experiência. E esse mecanismo é um mecanismo suplementar. É justamente suplementar porque o grande fora, eu penso, em termos de um suplemento. Então é como se, usando a imagem do horizonte, é como se a gente estivesse sempre à beira do excesso também, mas à beira do horizonte. A gente estivesse ali à beira. O horizonte nunca... A gente nunca está imune com respeito ao horizonte. É por isso que a experiência perceptual existe. Ou seja, a percepção é a garantia de uma não totalidade. A garantia de uma suplementaridade de tudo. Todo o nosso pensamento está à mercê do suplemento através da percepção. Está à mercê do horizonte através da percepção. Está à mercê de um excesso. Aqui o excesso também é uma coisa interessante para pensar, porque o excesso é uma coisa que está vindo sempre. Está vindo sempre. A percepção não para. A percepção não para. A intuição sensível ela não para. Ela não para de vir. E cada vez que ela vem, ela requer uma lida. Né? Uma articulação, uma coordenação. Então, os sentimentos, eles não desaparecem. Então, ou seja, eu não posso fechar meus olhos, ou seja, você sempre tem sensações internas, sensações estão sempre vindo. Essas sensações estão sempre vindo, são sensações que são desafios que requerem respostas por parte do pensamento. Então, aquilo que me constitui, e aí pensar um pouco já, retomando de novo o tema do perceptualismo, por exemplo, do Whitehead, aquilo que constitui uma bola de bilhar, que é a sua experiência passada, ela é interrompida no próprio corpo da bola de bilhar por uma experiência nova. E essa experiência nova, de alguma maneira, vai ter que ser articulada. Né? Então, aqui também você tem, ou seja, essa espécie de abertura, essa espécie de estado de ser refém do que vem, ser refém do que aparece, ser refém do que surge, ser refém do que é percebido. E a segunda coisa que eu estava falando, que informa bastante o McDowell, enfim, bem evidentemente, é o esforço para não cair no mito do dado. Então, como é que não se cai no mito do dado? Aqui, cai no mito do dado porque a gente percebe o mundo através de uma articulação. Bom, beleza, então como é que essa articulação se dá? Essa articulação se dá da seguinte maneira. Em última instância, você tem uma estrutura indexical. Né? Porque a gente trafica com indexicais, com indexicalismo. Então você tem uma estrutura indexical que, em certo sentido, estabelece uma proximidade. Eu estava falando de proximidade, e proximidade é importante porque, bom, proximidade é indexical, uma proximidade, em certo sentido, importa nessa ideia da experiência que chega. Então, a experiência se aproxima, a essa aproximação, né? Essa aproximação preocupada, cuidadosa, para pensar nas imagens que o Heidegger usa acerca da aproximação da coisa. Então, essa aproximação, ela é de alguma coisa, algum elemento indexical, ele mesmo, que pede hospitalidade. Mas aí você tem justamente alguma coisa diferente do dado, porque você tem uma estrutura indexical que encontra uma outra estrutura indexical, um pouco como eu estava falando no episódio anterior. Né? Então você tem uma estrutura indexical, que é a estrutura indexical que recebe o hóspede, né? A intuição, ou seja, você tem uma estrutura indexical encontrando uma outra estrutura indexical. Agora, como é uma outra estrutura indexical, você não tem o imediato. Não é que você percebe a visita, o hóspede, no que ele é. Não é que as coisas, não é que ele está plenamente presente e pronto para você. Não, você tem que fazer toda a articulação indexical a partir da posição que você está.
Então é um encontro de situações, é como se uma situação pedisse abrigo para uma outra situação. Então as situações vão se transformando, para uma situação pede abrigo para uma outra situação. Isso não quer dizer que a situação que pede abrigo é vista como pronta, como dado, como imediata. Não tem um imediato porque ambos os elementos são indexicais. Então a gente faz todo esse trajeto de intuição e conceito são cegos, mudos, para intuições sem articulações, modulações, coordenações situadas, são incapazes de produzir, cegos, mudos, incapazes de produzir informação. Então o impacto que a gente está falando é o impacto sobre uma estrutura indexical. Então aparecem então outros aquis, outros agora, outros alis, outros mais adiante, ou seja, todo o esquema de endereçamento é perturbado. Que nós fazemos isso em termos conceituais, como eu disse ontem, não tem nenhum problema. A ideia não é que isso é não conceitual ou pré-perceptual em nós. Isso quer dizer que é uma estrutura mais ampla que perpassa a própria atividade conceitual. Então a atividade da articulação indexical perpassa a própria conceitualidade, a própria capacidade conceitual. Então é por isso que você tem, dos dois lados do encontro perceptivo, você tem uma estrutura situada. Agora, essa situação são duas situações diferentes. Então a mediação se dá justamente porque você tem que, em certo sentido, aplicar um conjunto de indexicais sobre outro. Você tem de alguma maneira acoplar. Esse acoplamento é justamente aquilo que a percepção te oferece, te pede para fazer.